Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News, hoje e Bolsonaro News, que é uma homenagem a esse eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro News tem oferecimento de Bolsonaro. Vamos embora. Então, já pedindo aqui a sua inscrição, no seu compartilhamento, discussão do vídeo tem um Pix, se quiser ajudar a gente, ajuda a gente, é muito importante sua ajuda, muito obrigado, seja muito bem-vindo, porque nós somos verde e amarelo e jamais será o vermelho. Aí tu vê que aqui não tem nem nada de vermelho, aqui é tudo verde e amarelo, tá ok, gente? Deixa aquele like e sejam muito bem-vindos. Este canal direita que apoia Jair Messias Bolsonaro. Deixe o like, compartilhe, inscreva-se no canal se não é inscrito, veja se você está inscrito, porque a importância que tem é você estar inscrito. Por que eu falo isso aqui? Porque tem muita gente que reclama que se inscreve no canal, depois vai ver, está desinscrito. Viu? Não é a gente que tira você, não é a gente que desinscreve. Então, inscreva-se novamente, tá dizendo? Porque você sabe que canal de direita aqui dentro da plataforma é extremamente complicado. Não cresce, estabiliza ali, pouca visualização. Então, para quebrar essa bolha, é preciso você dá aquele like, entendeu? Dá aquele like. Quando você dá o like, significa o seguinte: várias pessoas vão ver nosso conteúdo. Dá para verificar se o som tá legal, porque não tô sem retorno aqui. Então, gente, vai verificar se o som tá legal aqui, nos dois canais. Quando você dá o like, significa o seguinte: que muita gente vai ver nosso conteúdo, entendeu? Por que eu te falo isso aqui? Porque quando você dá o like, significa que o YouTube os algoritmos do YouTube vai dizer, pô, o conteúdo é bacana, e aí indica nosso conteúdo para várias e várias outras pessoas, tá vendo? Então, aí muita gente vê o nosso conteúdo. Mas se você não der o like, o que acontece? Pouca gente vê a nossa live. Então, estamos aqui no Bolsonaro News. Desse lado aqui nós estamos no Brasil no Ponto News. Deixe o like, compartilhe, inscreva-se no canal, é muito importante. Vamos fazer uma live aqui de uma hora e pouca, é muito importante. Nós temos notícias quentinhas de segunda-feira, a semana está só começando, e sejam muito bem-vindos, tá ok? Exatamente, muito boa noite, agora 19h23 no horário de Brasília, começando essa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Bolsonaro News. Inicialmente, peço o like, compartilhamento, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas, no horário de Brasília. Por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 14 de abril de 2025. Primeiramente, vai falar sobre as conclusões sobre a cirurgia do Bolsonaro, né? Lembrando, pessoal, já estou até me adiantando aqui que ainda não há previsão de alta para ele, né? Mas ele já fez, o próprio eterno presidente fez uma postagem nas redes sociais, ao qual a gente vai mostrar, né? Ler aqui na live, né? na íntegra, né? Lembrando, pessoal, que o Pix se encontra na descrição para quem quiser fazer doações financeiras, né? Agora, quem não puder contribuir financeiramente, contribua com o seu like, contribua com o compartilhamento, que estará nos ajudando muito, né? Agora, 19h25, né? Lembrando que estamos ao vivo, hein, pessoal? Né? Estamos ao vivo, a gente retransmite essa live em outros canais de direita que se encontram aqui na descrição, né? Mas a gente procura sempre fazer nossas transmissões ao vivo. Convido-os, né, para quem estiver assistindo depois, né, para que venham assistirem essa transmissão, essa live, né, que a gente faz toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas no horário de Brasília, né? Dito isso, vamos aos temas desta live, né? Dia 14 de abril de 2025. Primeiramente, vai falar sobre a cirurgia de Bolsonaro, né? Logicamente. Segundamente, vai falar sobre o ex-conselheiro de Trump, né? Que criticou o Moraes.
E, por fim, a gente vai falar sobre a anistia. Temos novidades a respeito disso, né, inclusive, né? Então, a gente vai tratar sobre esses e outros assuntos nesta transmissão ao vivo de segunda-feira, né, dia 14 de abril de 2025. Né? Ditos temas, vamos à oração. Então, meu povo brasileiro, vamos orar. Vamos orar pelo nosso eterno Jair Messias Bolsonaro, que está passando por essa situação complicada, mas Deus está no controle de tudo. E eu vou aqui já abrir lá para Lucas 22, 42, que diz assim: que seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Então, ore, glorifica para o Senhor, porque Ele é fiel. E vamos orar. Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu, para nós que cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixei cair da sua, livrai-nos do mal. Amém. Seja muito bem-vindo a esse canal de direita, gente, que apoia Jair Messias Bolsonaro, que eu sou cristão, eu sou cristão, ele é cristão também, então somos todo mundo cristão aqui, todos pelo ideal. Ser feliz e fazer as outras pessoas felizes. Não adianta só eu ser feliz. Quero que todos sejam felizes. Que esteja Deus, colocando Deus no topo de tudo. Porque as outras coisas são apenas acrescentadas na nossa vida. Nada é por acaso, nada acontece por acaso. Quando você pede a Deus, dobra o joelho, que a resposta ela vem antes do que você pensa. E não esqueça que você fez um pedido, que você está ali glorificando Ele. Porque sem ele nós não somos nada. Entendendo? Esses caras que ficam dizendo, porque eu sou comunista, não acredito nisso, não acredito. Amigo, é os que mais acreditam. Sabe por quê? Porque na hora, no último suspiro dele, se ele disser que aceita Jesus como seu devido, como seu único e eterno Salvador, pode ter certeza. Ele vai ser perdoado por Deus e será recebido por Deus, será perdoado pelos seus erros. Mas tem que saber, tem que querer mudar a sua história de vida. Se inscreve e compartilha. Vamos lá. Exatamente, pessoal. Qualquer travação, pessoal, é por conta da internet, né? Então, tem que deixar isso muito claro, né, ao nosso público, né? Lembrando, pessoal, 19h29 no horário de Brasília, né? Lembrando novamente, né, que o Pix se encontra na descrição para quem quiser fazer doações financeira. Quem não puder contribuir financeiramente, contribua com like, contribua com compartilhamento, que estará nos ajudando muito, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Dito isso, vamos ao primeiro tema desta live. Cirurgia em Bolsonaro é concluída com sucesso. Procedimento levou quase 12 horas, quase não, né? Foram 12 horas, em virtude das complicações no abdômen do eterno presidente. Depois de 12 horas, terminou a cirurgia do eterno presidente Jair Bolsonaro, que precisou ser submetido. A operação começou na manhã deste domingo. Enfim, revista Oeste, primeira matéria, né? Vamos seguindo aqui, ó. Temos inúmeras matérias para falarmos sobre a cirurgia do Bolsonaro, né? Vamos lá. A cirurgia do próprio Bolsonaro, né, foi a mais longa entre as 7 já realizadas. 7? 7 é a sétima. 7, estou dizendo aqui, 7. Né? Já tinha passado por 6, né? Então foi a 7ª agora. 7ª cirurgia, né? São inúmeras, né? Diga-se de passagem, né? Nota médica: após cirurgia, Bolsonaro tem quadro estável e sem problemas. O eterno presidente está internado no hospital DF-Star em Brasília. Inclusive, pessoal, adianto, né, que ele deve passar quase 2 semanas no hospital se recuperando dessa cirurgia que foi a mais longa dentre todas, né? Antes de ser operado, Bolsonaro pediu apoio político para a anistia. Pleno News. Conseguindo aqui, parede abdominal de Bolsonaro estava bastante danificada. Médico explicou
a situação do eterno presidente na 7ª cirurgia após o atentado em 2018. Atentado contra ele em 2018, né? Pelo News. Médico de Bolsonaro não descarta novas cirurgias, que novas cirurgias ocorram. Cláudio Birolini afirmou que novas aderências podem se formar. Enfim, pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. O próprio médico Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, foi o quadro mais grave desde 2018, fecha aspas. Ora Brasília. Vamos seguindo aqui, ó. Médicos de Bolsonaro descartam evolução rápida e previsão de alta. Abre aspas, vai ser um pós-operatório muito prolongado, fecha aspas, avisou o cardiologista Leandro Etchenick. Pleno News. Médicos detalham cirurgia de Bolsonaro, abre aspas, foi muito complexa, fecha aspas. Segundo os profissionais de saúde, são necessárias medidas preventivas para evitar complicações no pós-operatório. Leo News. Por fim aqui, matéria que também está no jornal Pleno News, Jair Bolsonaro faz a primeira postagem nas redes sociais após cirurgia. Abre aspas, voltaremos, fecha aspas. Recuperação do eterno presidente será gradual. Pleno News, passado pelas matérias, vamos aos comentários. Então vamos lá, gente. Primeiro vamos aqui numa palavra do Senhor Jesus Cristo, está lá no Salmo 22. Liga só nesse Salmo. Salmo 22, o versículo 1, que diz assim, Deus, 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 meu, por que me desesperaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilia. Deus, eu clamo dia a dia, eu não me ouve. Dia de noite não tenho os como é que é? Sogras, como é que é? Sossego, não tenho sossego. Isso aí é porque, vou te falar já o que é que acontece. Porque eu resolvi ler esse plano. É uma coisa, até gaguejei aqui para falar. Por que eu te falo isso aqui? Porque Bolsonaro ele não teve paz nem um minuto, nem durante o que ele ganhou as eleições, 2018, 2019, 2021, quando ele iniciou a participação, quando ele foi o presidente da República. Não teve sossego por parte de quem? Por parte do STF. Quer dizer, o STF foi implacável com o Bolsonaro, em tudo. Até a tal pandemia, eles criaram, o STF fez criar um consórcio de pessoal para meter a mão no dinheiro do povo, um tal do Consórcio Nordeste, que tem como chefe Flávio Dino, o cara que era governador da Bahia, e tem uma turma ali, Consórcio Nordeste, lascou com o país, lascou com as empresas. Se passaram 5 anos, estou relembrando só para a gente refrescar nossa cabeça sobre isso. Então, parte de tudo que aconteceu no nosso país é culpa, nada mais, nada menos do que o STF. Culpa. Certo? Culpa. Porque se tivesse agido, deixado o Bolsonaro trabalhar e não ficar nessa sanha de querer perseguir o tempo todo, eles perseguiram tanto o Bolsonaro que baleia, móveis, tudo
entendendo? Então, a ignorância foi tanta, entendendo? Para querer tirar um cara que foi eleito realmente com o povo. Não Lula. O Lula está aí, andando para cima e para baixo, um cara que foi condenado por 9 juízes diferentes, entendendo? Mas eles tiveram a capacidade de botar o Lula na rua e condenar o Bolsonaro, que não fez nada. É muito simples de se ver. Qualquer criança que estuda aí na primeira série sabe disso. Que eles fizeram a sanha de tirar o Lula da cadeia para dizer, não, ó, foi tudo errado. Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista do Gilmar Mendes lá no negócio que... Sabe o que eu acho mais nojento que eu acho? Vou ser bem sincero com o Maneiro. Mais porco que eu acho, tudo isso aqui, é o cara fazer evento nos Estados Unidos para falar de Brasil. Por que não fala aqui dentro? Vai fazer evento nos Estados Unidos, tal de banco, outro negócio do ex-governador aí que fica fazendo essas coisas. Entendeu? Então, gente, é uma assanha de fazer evento fora do país para falar mal do Brasil, falar de Brasil fora do Brasil. Por que não fala aqui? Por que não fizeram esse evento que estão fazendo nos Estados Unidos? Por que não faz na Venezuela, em Cuba? Entendeu? Agora não, ele sai daqui para falar mal do Brasil ou da justiça brasileira, dele próprio, ou então o Gilmar Mendes, não é o cara de pau, falando mal do Sérgio Moro. Tá vendo? Em vez de apoiá-lo sobre a Lava Jato, que foi a maior roubalheira que a gente já teve no nosso país, tem uma quadrilha que estão devolvendo dinheiro, tudo das coisas que esse pessoal fizeram. A maldade que faz com o povo brasileiro. É por isso que essa turma não tem povo, é por isso que essa turma são falados que são a pessoa mais odiada do país, que não anda em avião de carreira, não pode sair na rua para tomar um cafezinho, não pode tomar um guaraná na esquina. Pode? Não pode. Porque isso aí vai ficar para sempre na sonha deles. Tem mais uma coisa, né? Eu vi uma notícia, não sei se vocês estão sabendo, povo brasileiro, uma notícia do Gilmar Mendes enrolado com a CBF ali, ter contrato com a CBF, ele deu cargo para o cara da CBF, voltou o cara da CBF para ser presidente da CBF, que tinha saído, sabe? Algumas coisas que precisam ser investigadas. Segundo a informação do Deltan Dallagnol, que pode ser o maior escândalo jurídico do nosso país. Tá? Então, o que eu tenho para falar para você? A cirurgia do Bolsonaro foi longa. Ele vem evitando essa cirurgia há algum tempo. Ele vem evitando essa cirurgia. Mas ele não precisava fazer essa cirurgia. Entendeu? Esse hospital que tem esse, lá em Brasília, tem um hospital de São Paulo, no ano passado, em 2018, ele foi operado lá em São Paulo, no Star, lá de São Paulo, com o doutor Macedo. Mas todos aqueles ali estão por dentro do que aconteceu com o Bolsonaro. Inclusive, um que falou lá na hora, falando que ele acompanha o Bolsonaro desde 2018, desde a época da facada. E um detalhe muito importante, quando questionaram lá, eu não sei quem foi que o repórter, qual foi o repórter que perguntou para o médico se isso tinha a ver, simplesmente isso. Tudo a ver com a facada. Eu postei hoje de manhã um trechinho da entrevista que os médicos deram. Então, o Bolsonaro sofre as consequências daquele atentado da esquerda, que até hoje foi uma coisa extremamente mal investigada pela Polícia Federal, mal investigada. Por isso que eu digo sinceramente que hoje a Polícia Federal não tem credibilidade nenhuma. A Polícia Federal não tem credibilidade nenhuma, porque são um monte de militantes. Cara, eles querem ficar por trás, mas não tem coragem de sair dali de trás e pedir voto na rua. Não, eles querem comer do bom e do melhor, ter salário maravilhoso, mas ficando falando mal. Inclusive, tem uma pessoa da Polícia Federal, André Rodrigues, né, falando do Brasil lá fora. Esse pessoal tem vida muito curta, porque o Donald Trump, com a sua caneta, vinha aí. Tem alguns que estão fora. Tem alguns juízes aí, alguns do gabinete de Moraes,
É pesado. O Eduardo Bolsonaro ficou por acaso. Foi pedido pela família do Trump, que pediu, cara, tem que ficar aqui. Quer resultado, tem que ficar por aqui. Entendeu? Claro que ele não vai falar que foi isso que aconteceu, mas todo mundo sabe que ele ficou por causa que ele estava tentando pegar o passaporte dele. Porque nós temos um Ministério Público podre, que é juntamente com o governo Lula. Aí é consórcio, Ministério Público, STF e governo federal, contra a população. Que até hoje, sinceramente, eu fico perguntando para mim, como esse Lula se elegeu? Porque esse cara não pode sair em lugar nenhum, ele quer andar todo alinhado, ele gasta o dinheiro que não é dele, é da população, ele gasta o que não é dele, é do povo, ele está com prejuízo na Petrobras, está com prejuízo nos bancos estatais, está com prejuízo na Eletrobras, na Correia, está lindo por causa desse pessoal. Eu quero Correio não me entrega mais nada aqui da minha casa. Correio não me entrega. Tudo eu compro por limpeza privada. Ponto final. Eu parei de comprar na China por causa dessa sanha dele cobrar imposto. Mas a maior parte das minhas coisas que eu comprava na China. Uma camisa, uma blusa, um uniforme, um microfone, ou alguma coisa assim, eu comprava na China. Levava 15 dias para chegar, mas chegava aqui, eu levo. Agora não, você comprar, você de repente não recebe a mercadoria, chega na correia, tem uma taxa para você pagar. Às vezes a taxa é maior do que as coisas que você comprou, então é melhor não comprar. Falou que não ia taxar, taxou essas empresas de entrega. Eu preciso já comprar aqui, vou comprar mais caro, vou comprar aqui no Brasil. Porque é uma vergonhice de um governo podre que está aí, caindo nos pedaços, não faz nada pelo povo brasileiro. Qual foi a grande obra que o Lula fez durante o governo dele? Nenhuma. Nenhuma. Ele só fez dar prejuízo nas estatais. É muito simples. É muito simples. Qual foi a grande obra aqui? Opa, vamos ver. A obra que o Lula... Nenhuma. Qual foi o grande desenvolvimento para a população que ele fez? Como o Bolsonaro. Vou dizer aqui mais ou menos. Gosto do Bolsonaro. Pix. Foi um desse negócio. As grandes obras aí que estavam para a obra caindo nos pedaços o tempo todo. Levou água para o Nordeste com o Rogério Marinho. O Tarcísio fez obra em todo o Brasil ficou um campeão, mas com finalização. Certo? O Lula, ele não fez nada pelo povo brasileiro. Estava viajando para a China. Essa viagem para a China foi simplesmente uma desculpa para levar o Hugo Mota para lá para ficar contra a anistia. Era simples. É muito simples. Apenas para levar o Hugo Mota, levar esses caras que são tudo comunistas, para levar para fora, para falar mal do Brasil, para deixar o cara contra. Agora o Hugo Mota também está viajando. Está viajando. Esses caras, eles vão. Parece que nunca viram dinheiro na vida deles. São os caras que vão morrer com aquele monte de dinheiro na boca. Entendendo? Por quê? O Hugo Mota está de férias de novo. Quer dizer, já está de férias, quer dizer, tem um negócio da Páscoa aí, tá vendo? Já estão férias. Ninguém trabalha em Brasília. Todo mundo quer uma boquinha, vai ficar voando de avião da FAB para cima para ver jogo de futebol. É isso aí, é isso que eles querem. Entendeu? Eu, se for. Hoje daqui a pouco a gente vai falar sobre a anistia, mas parabéns ao povo de direita, que não dorme. Entendeu? Parabéns aos deputados lá que estão aí. Qualquer zoada que você vê, gente, que a gente ficava na beira da rua aqui, é extremamente complicado. Mas Bolsonaro vai sair dessa, ele vai ficar pelo menos 2 semanas aí. Eu sei que o Bolsonaro, como o médico falou, que ele é muito ativo, tá vendo? É bem complicado segurar ele, mas vai ter que segurar. Já tem uma certa idade, o cara está com 70 anos de idade, 2 semanas atrás aí. Entendeu? Então, é preciso dar um tempinho da agenda, vai ter que segurar um pouquinho, mas daqui a pouco ele volta à atividade. É o único brasileiro que eu conheci na minha vida que consegue arrastar uma multidão de pessoas. Multidão. Datafolha, que é um Zé... Datafolha não, é USP, né? Falou que lá na Avenida Paulista tinha 40 mil pessoas. Meu Deus do céu, que vergonha, né?
Que vergonha. Gente, se você segurar aí, a live cai, mas a gente vai junto. Porque nós temos uma internet de péssima qualidade. Mas o 3G aqui está segurando. Estamos com o 3G em um e o Wi-Fi no outro. Então, o que eu tenho para falar para você é preciso ter Deus no coração. Porque quando tem Deus no coração, as coisas funcionam. E aí tá, o Bolsonaro vai ficar 2 semanas se recuperando, vai se recuperar e vai sair dessa, e vai ficar muito melhor, né? Vai ser muito melhor. Eu tenho certeza que já vinha evitando um pouco essa cirurgia, porque essa cirurgia é muito complexa, tu viu. Que foi, até ele não aguentou, porque ele viajou, ele ia fazer essa rota 22, entendeu? E vai voltar a fazer, mas com uma certa cautela, entendeu? Com certa cautela. Então, vai dar tudo certo, porque Deus é muito grande, Deus está com ele. Bolsonaro é enviado de Deus para cá. Uma hora a gente vai partir, todos nós iremos partir, mas nós temos que ter uma biografia para que as pessoas se lembrem amanhã de mim ou de uma pessoa, como uma pessoa fez algo diferente para o nosso país. E Bolsonaro hoje já fez muito pelo que ele passa com esse judiciário podre que fica o tempo todo botando peste em cima dele. Não cola, nem joia, nem baleia, nem nada. Nem apartamentos que tinha comprado não sei aonde, não sei, cento e pouco. Pô. Vamos trabalhar, gente. É a melhor coisa que você faz. E outra coisa que eu vou pedir aqui para tal do Alexandre de Moraes: viaja para os Estados Unidos, o pessoal está te esperando lá, pô. Viaja, tu não é brabo? Tu não é brabo com o povo brasileiro, não é brabo com o Daniel Silveira, não é brabo com o Bolsonaro? Viaja para os Estados Unidos. Cadê o Lula para chamar? Chama as mulheres de mulherzinha, mas chama o Donald Trump de homenzinho. Tu não tem coragem, não, rapaz. Vai ter coragem, vai. Tem coragem de falar pro Trump. Há um risco, a gente corre um risco aqui, seríssimo, do Trump falar a mesma coisa que Israel falou. Você não será bem-vindo no nosso país. Se inscreva e compartilhe. Vamos que vamos. Exatamente, vamos. Antes de comentar, né, sobre o segundo tema, o primeiro tema desta live, na verdade. Vamos lá. Antes de comentar, eu vou ler aqui o Salmo 121, ao qual eu trago em todas as lives. Vamos lá, então. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, a quem que te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Amém. Agora, comentando sobre o primeiro tema desta live, né? A lógica é tenebroso, né, que o Bolsonaro esteja passando por esse momento, mas são complicações daquele atentado que ele passou em 2018, ao qual tem muitas perguntas sem resposta, né? Quem enviou o Adélio para atentar contra o Bolsonaro em Juiz de Fora, né? O que se sabe é que o Adélio esteve no mesmo dia do atentado contra o Bolsonaro na Câmara do Deputado em Brasília, né? Ou seja, a gente não duvida que isso tenha sido uma artimanha feita por políticos, entre aspas, de esquerda, né? Agora, quais são esses políticos, entre aspas, né? Eu digo entre aspas, né, porque eu não considero esquerdistas políticos, né? Porque, novamente, né, eles atuam com militâncias, né? Com militâncias, né? Não de forma, não seguindo o trâmite correto, né? Eles seguem defendendo agendas nefastas, né? Tipo a Agenda 2030, né, da ONU, né? Aos quais relativizam, né? Relativizam, inclusive, as nossas leis, né? A nossa Constituição, né? Então, a esquerda, esses políticos de esquerda, né, entre aspas, defendem tudo que não presta, né? Mas, agora,
quais são esses políticos representantes, né, de esquerda que fizeram essa artimanha contra o Bolsonaro, né? A gente não duvida que o Lula esteja por trás disso, que o próprio Boulos esteja por trás disso, mas quem era o adversário do Bolsonaro em 2018? Era o Fernando Haddad, né? Que também fez uma artimanha, né, para tentar contra o Tarcísio em 2020, se eu não me engano, né? Então, o Tarcísio passou por um quase atentado, né? Se eu não me engano, 2020, né? Se eu não me engano, foi na última eleição, foi na eleição municipal para governador de São Paulo, né? E ele estava concorrendo contra justamente o Haddad, né? Então, a gente não duvida, né, que o PT esteja por trás de todas essas artimanhas, não só contra o Tarcísio, mas também contra o Bolsonaro em 2018, até porque o mesmo adversário do Tarcísio na eleição municipal em São Paulo foi também o adversário do Bolsonaro em 2018, né? Então, por que eu desconfio muito do Haddad, né? Porque é um sujeito, né, que até mesmo defendeu soltura para presos que praticaram mini delitos, né? Quer dizer, vergonhoso, né? Vergonhoso, né? Mas é um sujeito que não tem escrúpulo nenhum e continua, né, segue sendo ministro da Fazenda, né? Na verdade, o que deveria acontecer, né? Aliás, o que não deveria ter acontecido é o Paulo Guedes ter saído do Ministério da Economia, né? E eles voltaram a transformar o Ministério da Economia em Ministério da Fazenda, né? para redirecionar as críticas para com eles em relação à economia do Brasil, né? Porque a gente não duvida, né, pessoal? Porque a gente não duvida que o Brasil esteja o caos que se encontra, né, por conta do desserviço que o PT vem praticando no Brasil, né? O Lula não apresentou um projeto de Brasil, né, um projeto de país, não apresentou uma obra sequer, né? E também não está atuando com o teto de gastos, né? Que sempre foi como é que se diz? Uma lápide, né? Uma referência para o governo Bolsonaro, né? Porque se passasse ali do teto de gastos, né, a gente já saberia, né, que o governo, né, na verdade, estaria atuando com responsabilidade, né? Mas o Bolsonaro nunca atuou acima desse teto de gastos, né? O desgoverno Lula não está atuando com o teto de gastos, né? Quer dizer, está atuando com irresponsabilidade, tanto é que tem gastanças e mais gastanças quanto a viagens, né? Isso tudo não sai do bolso do Lula, né? Sai do bolso dos pagadores de impostos, né? Que, de certa forma, sustentam o Estado, né? Eu já disse por inúmeras vezes, né? O Estado é o problema, não a solução, né? Mas no governo Bolsonaro, o Estado não era gigantesco, não era imenso, igual ao que a gente vê agora, né? O desgoverno do PT tem 40 ministérios, né? Agora, cite-me 3 ministros do desgoverno Lula. Você não sabe me dizer, porque, de fato, né? De fato, é um desgoverno, né, ao qual tem que pagar pelos crimes que esses ministros, né, né, entre aspas, que eles estão cometendo, né? Até porque as estatais estão trazendo prejuízo ao Brasil.
sendo que no governo Bolsonaro obtinham lucros. Né? É lógico que é só você não, pôr ordem na casa, né? Não pôr seus ministros para se corromperem, né? Mas por que estão ocorrendo esses prejuízos? Por conta de corrupção, né, pessoal? Até porque está no DNA dos petistas se corromperem, né? E não será, no presente momento, que eles irão trocarem desse DNA, né? É lógico, né? Não só a mentira, mas a corrupção sempre esteve ali com o rastro dos petistas, né? Agora, novamente, eles vão responder pelos crimes que estão cometendo, né? Não só o Lula, mas também seus ministros, entre aspas, né? Que são escolhidos por tomar lá da cá, né? Que é inadmissível. Né? O tal orçamento secreto, né, que acusavam o Bolsonaro, né, de fazer, né, agora o Lula está fazendo um sigilo de 100 anos. Né? Tire suas próprias conclusões, mas o tal orçamento secreto virou emendas parlamentares. Por que trocaram por conveniência o termo? Né? É lógico que por conveniência, né, em prol do desgoverno do PT, até porque a imprensa daqui do Brasil atua em prol da esquerda. Né? Então, resumidamente é isso. Né? É o que eu tenho para dizer. Né? Mas, novamente, falando sobre a cirurgia do Bolsonaro, né, são resquícios do atentado que ele passou em Juiz de Fora em 2018, né? Ao qual tem muitas perguntas sem resposta, né? Afinal de contas, a Polícia Federal fez uma investigação tenebrosa, terrível, quanto ao que aconteceu naquele fatídico episódio, né? Que nunca será esquecido por nós, né? Mas a gente tem que se lastrear, né? Pelas ideias que o Bolsonaro defendia desde aquela época, né? E então ele nunca traiu com os seus valores, né? Muito pelo contrário, né? Ele pode ter tido erros, é lógico, né? Afinal de contas, não existe governo perfeito, mas por assim dizer, né? Ele fez o melhor governo que poderia, né? Aliás, o melhor governo dos últimos tempos do Brasil, né? Novamente, não existe governo perfeito. Né? Muito pelo contrário, né? Porque tem o desgoverno atual se julga perfeito, né? Sendo que não, né? A gente vê diversos problemas acontecendo no Brasil, né? Agora, quem está satisfeito com o status quo atual são meia dúzia, né? Porque cadê os 60 milhões? Do Lula? Né? O Lula foi condenado em mais de 3 instâncias, por mais de 9 juízes diferentes. Né? Então, se a gente tivesse justiça de verdade no Brasil, o Lula sequer deveria ser candidato. Esse é o ponto. Deveria estar preso. O Lula sequer deveria ter saído da cadeia, né? Para dizer verdades aqui. Né? Porque, novamente, né, pessoal, o Lula foi solto através de uma manobra. Foi por conta do STF, foi por conta do Fachin, que é ex-advogado do MST, que proibiu operações policiais no Rio de Janeiro, diga-se de passagem. O próprio Fachin fez uma reunião com o embaixador de forma inconstitucional. Agora, Bolsonaro virou inelegível por conta de uma reunião com embaixadores, sendo que foi de uma forma constitucional, porque era a prerrogativa dele. Né? Então, pessoal, novamente, a gente vê um cenário ao qual o desgoverno PT atua em conjunto com os ministros do STF. Afinal de contas, até mesmo aqueles indicados do Bolsonaro
já estão se silenciando há muito tempo, né, na verdade, quanto ao que o Moraes vem fazendo, né? O próprio Moraes era o presidente do TSE em 2022, né? Com certeza contribuiu muito para a eleição do Lula, né? Não só em termos de falta de isonomia, né, para os dois lados, né? Mas também no quesito de contabilização de votos, né? A gente não pôde falar muito sobre o assunto, né? Até porque ele foi, de certa forma, proibido no Brasil, né? Proibido, entre aspas, né? Até porque tem ministros que dizem que o nosso sistema eleitoral é 100% confiável, sendo que não existe sistema eleitoral 100% confiável no mundo todo, né? Convenhamos, né? Mas os ministros se acham estáis a ponto de falarem, né, que o nosso sistema eleitoral é 100% contra, 100% confiável, né, 100% seguro, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Mas os que não são confiáveis são esses ministros do STF/TSE, ao qual o Brasil tem, né? Inclusive, acredito que o TSE é uma corte que deveria ser extinta, porque a que serve o TSE a não ser para as eleições, né? Que eles fazem durante os 4 anos aí. O que eles fazem nos outros anos, fora os anos eleitorais, né? Fora os pleitos eleitorais, né? Porque a gente só vai lembrar do TSE nessa época, né? O próprio TSE tornou o Bolsonaro inelegível, né? Até porque somente o TSE teria a prerrogativa para isso, né? Mas tornar os candidatos inelegíveis, né? Mas a gente vê que o TSE está servindo à esquerda. Está servindo à esquerda porque não há qualquer tipo de motivo para tornar Bolsonaro inelegível, né? Ele não cometeu crime nenhum, né? Não cometeu crime nenhum. Inclusive, alguns embaixadores dizem propriamente que ele não cometeu nenhum tipo de irregularidade, né? É lógico que tinham muitos embaixadores que eram de esquerda ou isentos, né? Mas que processo eleitoral é esse que não pode ser alvo de críticas, né? Que democracia é essa, né? Enfim, tira suas próprias conclusões. Presto minhas melhoras, né? Presto minha solidariedade ao Bolsonaro, né? Que ele se recupere o mais breve possível, né? É lógico que será uma recuperação longa, mas a gente espera que ele saia antes dessas 2 semanas previstas, né? Previstas para ele, né? Até porque o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é muito diferenciado, né? Em questões de saúde, né? Ele está sobrando, né? Até porque não é para qualquer um passar por 6 ou 7 cirurgias, né? Não é para qualquer um, convenhamos, né? Somente para aqueles diferenciados que sobrevivem, né? Sobrevivem ao que aconteceu, né? Somente os escolhidos sobrevivem ao que aconteceu em setembro, né? Setembro de 2018, né? Setembro de 2018, né? Enfim. 6 de setembro de 2018. Enfim, é isso que eu tenho para dizer, né? Melhoras ao presidente Bolsonaro, ao eterno presidente Bolsonaro, né? E para meu repúdio, novamente, ao Adélio Bispo, né? Adélio Bispo, que deveria ficar eternamente, né?
poderia continuar eternamente na cadeia, né? Até porque tem que pagar pelos crimes que cometeu. Por que eu digo crime? Porque foram inúmeros, né? Não foi só o atentado contra o Bolsonaro. O atentado foi o maior, acredito que foi o maior deles, mas tem muitos outros crimes que com certeza ele cometeu e ele tem que pagar por eles, né? Enfim, melhoras ao eterno presidente Bolsonaro, presto repúdio ao Adélio Bispo, né? Mas além disso, né, a próxima repúdio ao Lula, né? Ao Lula que deveria continuar preso, né? Aliás, não deveria ter saído da cadeia, né? Diga-se de passagem, né? Porque o lugar de Lula é enjaulado e não na política. E não mentindo para a população. Gente, se inscreva, deixa aquele like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento é muito importante para a gente. Quando você dá o like, significa o seguinte, ó, dê aquele gostei, você está ajudando a gente demais. Mas se você disser assim, pô, vou ajudar os caras aí que estão precisando de ajuda e tal, para se movimentar, às vezes fazer um vídeo aqui, sair para uma live ali, precisamos de movimentação. Se tiver alguma empresa que quiser patrocinar nosso canal aqui, ajudar a gente aqui, mas a gente não recebe nada do governo. Se o governo bater aqui, olha, tem que botar uma faixa nossa aí do governo, tá dando, fazer uma propaganda. Não, aqui nem faz propaganda para o governo e não queremos dinheiro de governo, aqui é tudo independente. Outra coisa, gente, o Adélio Bispo, eles tentaram afunilar o Adélio Bispo. Por quê? Vamos supor que o Adélio Bispo, na sua insanidade, porque ele falaram que ele tem problema da cabeça, que ele é um lobo solitário, a gente sabe o que foi que aconteceu. Mas eles afunilaram ele para ele não falar nada, porque se ele resolve fazer uma delação premiada, tem muita gente que vai ficar preso, tá? Tem muita gente que vai ficar preso. Aí só ele sabe o que foi que aconteceu em 2018, 6 de janeiro de 6 de setembro de 2018. Se ele resolvesse fazer uma delação premiada como esses caras do STF pedem para Felipe Martins, Anderson Torres, o Mauro Cid fazer, eles estão lascados, cara. Eu não sei nem como o Adélio ainda está vivo ainda não eliminaram ele de uma vez, porque ele ali, se ele resolver abrir o bico, tem muita gente que vai para a cadeia feia, tá vendo? Tem gente que você nem imagina que está por trás desse atentado do Bolsonaro. Deus sabe o que faz e ele vai levar todo mundo na hora certa para sentar no banquinho dos que fizeram coisa errada, se entender com Jesus, não comigo. Eu sou nada. Sou um grãozinho aqui, ó. Simplesmente você acertar com Deus. E tem gente que eu vou dizer aqui para vocês, tem ministro que vai começar a se acertar com Deus a partir desse ano, tá? Que Deus vai chamar, tá? Deus vai chamar, tá? Para acertar. Você vai entender o que eu estou te falando, tá? Inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante. Deus vai o chamar para acertar suas contas com ele, ainda esse ano. Aguarde e confie, tá ok, gente? Vamos lá no Salmos 19, que diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e firmemente anuncia a obra das suas mãos. Inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like, seu compartilhamento. Temos live nesse canal, gente, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Estamos aqui no Brasil no Ponto News, e desse lado aqui nós estamos no Bolsonaro News, uma homenagem a esse eterno Jair Messias Bolsonaro, resiliente, passou pela 7ª cirurgia e vai ser o melhor. Se agora ele já foi o melhor presidente, agora ele vai chegar tipo Trump lá nos Estados Unidos. A não ser, porque agora tudo muda. Tudo muda. O André Mendonça ele já começou a dar a regra, o que vai acontecer em 2018. Provavelmente o Bolsonaro virá candidato, gente. Se liga só. Provavelmente tem muita gente que não acredita, mas eu acredito na força de Deus. Eu acredito no Todo-Poderoso Jesus. E o Jesus, ele tem a possibilidade de botar em cima
da mente das pessoas o que tem que transformar o Brasil. Olha como é que está o Brasil agora. Fala para mim. Olha como é que está o Brasil. A live está caindo um pouquinho aqui, gente, mas vamos aguardar um pouquinho só aqui. Mas nós estamos aqui no Brasil, no Ponto News. Tá vendo? Então, o que é que acontece? Deixa eu ir falando aqui. Ver se volta ali. Deixa eu ver se volta aqui um pouquinho. Se inscreve, compartilhe, deixa o seu like, é muito importante. Aguardando aqui o outro canal entrar aqui no ar, aqui, que caiu a live lá. Então, gente, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, é muito importante a sua inscrição, o seu compartilhamento. Live nesse canal, gente, toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, like, compartilhamento, se inscrevendo, é muito importante. Brasil no Ponto News e Bolsonaro News. Deixe seu like e compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Tá vendo se volta ali a internet ali, tá vendo? Porque a nossa internet no Brasil, infelizmente, gente, infelizmente, nós temos uma internet, terceiro mundo, né? Como diz o Lacombe. Quando o pessoal sai do Brasil para fazer evento nos Estados Unidos, falando do Brasil, é muito terceiro mundo, dizendo que é muito terceiro mundo, porque não dá, tá vendo? É muito complicado você pagar uma internet cara, no Brasil, e às vezes a internet não funciona. Por exemplo, nós estamos com problema aqui no Brasil no Ponto News. Estou aguardando aqui para ver se volta aqui, dizendo que ela começou aqui, dizendo, não é problema do YouTube, não. O Brasil no Ponto News ou Bolsonaro News? Bolsonaro News, tá vendo? O problema está lá no Bolsonaro News. Aqui no Brasil no Ponto News está tudo aqui. Então, gente, vamos levando aqui enquanto volta ali. Então, gente, o que é que acontece? Vamos levando aqui devagar. Então, o que é que eu peço para você aqui? Entendeu? Deixa aquele like e compartilhe. Entendeu? Compartilhe, deixa aquele like. É muito importante seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. É muito importante, seja muito bem-vindo. Agora, o que eu estou falando, o que eu falo para vocês aqui é o seguinte, sobre essa militância da esquerda. Veja o que aconteceu com o tal de Glauber Rocha, acho que é isso. Ele brigou com o influenciador, agrediu o cara, vai ser caçado. Agora ele está fazendo greve de fome. Uma greve de fome mentirosa, né? O cara está bebendo água de coco, está lá fazendo se alguém sentir dó de alguma coisa. Só a esquerda, né? Colchão bom, deitar lá na cama, tá, aquele negócio todo. Greve de fome, você não come nada. Está bem nutrido ele, está bem nutrido. Então vai perder o mandato para aprender a respeitar o povo brasileiro. O que ali é a casa do povo. Não pode ficar fazendo militância dentro do próprio Congresso Nacional. É muito importante. Seja muito bem-vindo, tá ok, gente? Deu problema aqui no Brasil, no Bolsonaro News, mas nós estamos aqui no Brasil, no Ponto News, ao vivo. Então, gente, é isso. Vamos que vamos, não vamos deixar a peteca cair, não vamos deixar as coisas tomar um rumo diferente. Vamos orar pelo Bolsonaro, que o Bolsonaro é o melhor, agora deve ser muito melhor. E o Trump está com 10 lá na mesa. Está com 10 na mesa. A gente pede até o Alexandre de Moraes que vai, meu filho. Vai lá. Dizer igual o Zé Carlos Araújo. Vai lá. Então, vai lá para te ver o que vai acontecer contigo. Amigo, existe uma coisa chamada FBI. Eu não sei se você vai ouvir falar. Nós, todo mundo, somos monitorados o tempo todo por esse FBI. Se você tiver problema com os Estados Unidos, você será imediatamente, não é diferente dos ministros. Tu acha que eles estão aí de bobeira? Eles já estão sendo... A hora que botar o pé nos Estados Unidos, será preso nos Estados Unidos. Pode ter certeza disso, pode ter certeza disso aqui. Pode ter certeza que será preso, tá entendendo? Vai ser preso. Então, gente, deixa o seu like, compartilha, é muito importante. Seu compartilhamento, sua inscrição. Ok? Vamos lá. Vamos lá que nós estamos no Bolsonaro News aqui. Vamos lá. Exatamente. Vamos ao segundo tema desta live. Conselheiro de Trump critica Moraes. Abre aspas. Maior vilão a democracia no Ocidente. Fecha aspas. Em suas redes sociais, Jason Miller comentou sobre a entrevista do ministro, entre aspas, à revista The New Yorker. Quando veio ao Brasil, o assessor foi detido por determinação do magistrado, entre aspas. O Jason Miller, né, um dos conselheiros do presidente Trump,
usou suas redes sociais para criticar Alexandre de Moraes. As críticas surgiram depois de Moraes participar de uma entrevista para a revista norte-americana The New Yorker, na qual comentou sobre a suspensão da plataforma social Rumble por não ter o representante legal no Brasil. Miller descreveu Moraes como a maior ameaça, maior vilão, né, democracia no hemisfério ocidental, em suas postagens. Enfim, matéria que estava na revista Oeste, né, portanto, o conselheiro do Trump criticou Moraes, revista Oeste. Enfim, matéria única, né? Enfim, passando pela matéria, vamos aos comentários. Então, o que eu tenho para falar aqui, esse conselheiro do Trump foi aquele que veio aqui na época daquele evento da direita, como é que é? CPEC 2022 ou 2021, por aí assim. Ele veio, chegou aqui, nenhum policial federal, olha que vergonha que a Polícia Federal passou, nenhum policial federal sabia falar inglês, nenhum. Foi preciso entrar em contato com a Embaixada do Brasil, que mandou um representante lá para que entendesse o que eles queriam lá, que ele assinasse um documento, assinasse um documento lá que o cara nem sabia do que se tratava, tá vendo? E, inclusive, até o Felipe Martins compareceu lá, que nessa época era o governo Bolsonaro que estava no comando, tá vendo? Até compareceu lá justamente para ver o que estava acontecendo. E realmente foi decretado aquilo ali e ele ficou 4 horas aguardando a liberação, até que liberaram ele, mas ele nunca esqueceu isso. Ele é assessor do Trump, conselheiro do Trump, e as coisas ficaram de uma maneira, como é que diz? De uma maneira insustentável. Hoje ele não tem coragem de botar Estados Unidos, só pode ficar falando mal do Brasil aqui dentro do Brasil. Só pode condenar aqui dentro do Brasil. Entendendo? Para ter uma ideia, que ele tentou puxar o Oswaldo Stack, que está na Espanha. Na Espanha, ele não conseguiu trazer, porque ele falaram lá que esse tipo de coisa, para ele lá, expressão. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mandaram e se lascou. Tá? Foi o primeiro da agora. Estados Unidos não pode mais botar o pé lá. Eu acho que está na hora de puxar tem alguém dele que estuda lá, que o pessoal já sabe, né? Ele está sendo monitorado aqui no Brasil, provavelmente está sendo monitorado. Se botar o pé nos Estados Unidos, vai ser preso lá. Tem juiz aguardando ele lá. Tá vendo? Esse evento não é por acaso. Tá vendo? Esses eventos não são por acaso. Esse evento aqui do Dória, tu sabe que Dória é comunista, né? Tu sabe disso, né? João Dória é comunista. Então, ele faz esses eventos lá para falar do Brasil lá. Quer dizer, coisa de terceiro mundo mesmo, não tem jeito não. Porque ele não tinha que fazer evento lá nos Estados Unidos para falar de Brasil, com empresário que tem de ofícios dentro do STF, tem processo dentro do STF, que uma hora o STF vai jogar. Quem paga essas passagens? Alguém paga a passagem do rei. Quem banca esses hotéis? Alguém banca, né? Agora, o STF, quem confia no STF? Meu amigo, eu acho que ninguém. Muito difícil, tá? Muito difícil. Não. Até a esquerda, eles resolveram assinar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, gente, eu não tenho mais muito o que falar sobre isso aqui, porque entendendo? O momento está chegando. O momento será anunciado. O Donald Trump vai lá, ao lado de quem, meu amigo? Vambora! Ficou nos Estados Unidos, não foi por acaso. Eduardo está lá. Ele será chamado à Casa Branca para também falar sobre essa relação do Alexandre de Moraes. Não é só o Alexandre de Moraes, não. Eu acho que são 10 pessoas, que pela contagem, são 10 pessoas que vão para o limbo, tá? Lê Magnitsky, que não vai poder estar nos Estados Unidos, não vai poder abrir conta de banco nenhum. Vai ser
não vai poder movimentar conta em lugar nenhum. Não vai poder usar um cartão de crédito, não vai poder fazer nada disso. Lembra que esse cara fez com o Elon Musk, com as empresas do Elon Musk. Tá? Vamos aguardar, o tempo está correndo. O tempo está correndo. Tá? Não é só o Alexandre de Moraes, tem gente que pode estar nos Estados Unidos e está sendo monitorado pelo FBI. Tá? Aguardo o tempo do Todo-Poderoso. Se inscreve e compartilha, tá ok? Vamos lá. Exatamente, agora 20 horas e 21 minutos. Estamos com um problema aqui no canal Bolsonaro News, mas seguimos aqui no canal Brasil no Ponto News, né? Então vamos lá, comentando sobre o segundo tema desta live. É lógico que o critério que o Moraes faz para prender pessoas de direita, né, não ter critério nenhum, né? Porque, novamente, né, quando eu falo que o Moraes prende por prender, é por isso, né? Porque não tem motivo. Prende por prender porque não tem motivo, né? Porque o critério que o sujeito utiliza é não ter critério nenhum. Por que eu digo isso? Né? Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, né? Várias outras plataformas digitais não têm representantes legais, né? E os representantes dessas empresas foram presos? Não. Então foram prisões assim sem critério, no sentido do seguinte: se é para prender representantes de redes sociais que não têm representantes legais, né, então tem que prender um monte de gente. Mas não. Né? O Alexandre de Moraes preferiu prender, né? Preferiu ali fazer determinações contra redes sociais específicas que não tinham representantes legais, né? Novamente, né, pessoal? Novamente, por quê? Por que isso acontece? Porque o Alexandre de Moraes ele não atua com isonomia, atua praticando ilegalidades contra seus algozes. Né? Quer dizer, o Moraes atua com covardia. Porque quando ele está encarando ali o Bolsonaro, por exemplo, né, o sujeito é uma gazela, né? Mas quando não encara o Bolsonaro, né, ou esse representante de redes sociais, né, atua nos bastidores, atua escondido, melhor dizendo, né? Porque a gente sabe, né? A gente sabe que essas artimanhas, né, advindas de Alexandre de Moraes, né, são tudo assim calculadas, né? Calculadas não, né? Mas são pré-julgados, né? Por quê? O que acontece, na verdade, né, que o Alexandre de Moraes quer velepudiar um lado do espectro político, né? Representantes desse espectro político, né? Exemplos são o próprio Jason Miller, Daniel Silveira, Felipe Martins, Torres, né, Anderson Torres, Braga Neto, Mauro Cid, entre outros. Mauro Cid tem atuado até com covardia perante ao seu advogado. Nem parece o general. Não tá honrando sua farda, né? Então, o Mauro Cid tem passado muita desconfiança, né? Mas quanto ao Jason Miller, ele foi preso ilegalmente, né? Igual
justamente a muitas prisões que têm acontecido pelo Brasil, né? O Braga Neto está preso por quê? O Felipe Martins está usando tornozeleira por quê? O Daniel Silveira continua preso por quê? Porque, na verdade, Alexandre de Moraes está saindo de suas atribuições. Está saindo saiu de suas atribuições há muito tempo, né? Porque, novamente, né, o que eles dizem falarem sobre justiça, na verdade, é militância. Aliás, é crime. É crime. Porque atuar de forma inconstitucional deveria ser chave para a cadeia. O Bolsonaro nunca atuou fora das leis. Por mais que alguns quisessem que ele atuasse dessa forma, mas ele preferiu se ater à Constituição, né? Qual foi o crime que o Bolsonaro cometeu? Foi se ater à Constituição. Porque, novamente, né, pessoal, novamente, né, o Bolsonaro se tornou inelegível ilegalmente. Ilegalmente, porque era a prerrogativa dele fazer reunião com embaixadores, independentemente de qual fosse o assunto tratado. Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Mas quem era o presidente do TSE em 2022? Quem era o presidente do TSE que tornou o Bolsonaro inelegível, enquanto o Bolsonaro se tornava inelegível, né? Alexandre de Moraes, né? A quem serve Alexandre de Moraes? É lógico que o Moraes não está atuando sozinho, né? Eu não duvido que outros países estejam envolvidos com o que o Moraes vem fazendo, né? Mas, por assim dizer, quanto mais o Moraes fala sobre justiça, quanto mais o Moraes fala sobre democracia, mais está mentindo. Porque, resumidamente, não existe esquerda sem demagogia, não existe esquerda sem mentira, né? O que eles falam sobre isonomia, sobre justiça, sobre democracia, é o que, na verdade, eles não fazem, né? Aqui eu não ponho no cálculo somente o Alexandre de Moraes. Ponho no cálculo o Barroso, o próprio Fachin, enfim, entre outros, né? Entre outros, enfim. A gente vê que não só o Alexandre de Moraes que está atuando, prendendo por prender ou soltando criminosos, mas os outros ministros também, né? Inclusive, essas prisões arbitrárias parece que tem aval de todos os outros ministros, né? Porque eles não fazem retaliação e não fazem qualquer tipo de sinalização contrária ao que o Moraes vem fazendo, né? Que são inúmeros crimes, né? Não só na época do governo Bolsonaro, mas muito antes, né? Mas antes, né, quem era o presidente, né, por assim dizer, era o escolhido, o favorito dele, que era o Michel Temer, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, né, mas presto meus parabéns ao conselheiro do Trump, que não se calou mediante a entrevista do Moraes, que a gente já comentou em transmissões anteriores. Não tenho dúvida, né, pessoal? Não tenho dúvidas que o Moraes é realmente um dos maiores vilões à democracia no Ocidente, né? Eu diria dois, porque tem o Lula também, tem o Barroso, tem vários outros nomes que a gente não gostaria, né, que exercessem, que estivessem em cargos públicos, né? Mas é o que acontece no Brasil atualmente, né? O errado vira certo e o certo vira errado, né? O único juiz de carreira, né, que se encontra no STF é o Fux, né?
Enfim, nisso a gente pode tirar a conclusão de que o STF não pode ser levado a sério de jeito nenhum, né? Ainda muito mais liderado por um inconsequente tipo Alexandre de Moraes, né? Enfim, é isso. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê seu like. Bolsonaro News só teve até metade do segunda live, tá vendo? Parou lá e não foi mais. Mas vamos lá, estamos no Brasil no ponto News, segundo tema. Então, gente, vamos aqui para uma palavra, Salmo 16, versículo 1. Guarda-me, o Deus, porque eu em ti confio. A minha alma diz ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem a não ser a ti. Inscreva-se, deixe aquele like maroto, é muito importante. Ó. Vão se inscrevendo e compartilhando, é muito importante a sua inscrição, o seu compartilhamento. Se você que está na live aqui, der aquele like, está ajudando a gente demais. Se quiser ajudar o canal, descrição do vídeo tem um Pix aí na descrição, você pode chegar lá, acho que tem 2 Pix, você vai lá, escolhe um e faz uma doação para a gente, é muito importante a sua doação, muito obrigado, seja muito bem-vindo. É alguma empresa que queira, trabalhe com microfone, trabalhe com algo que possa a gente ajudar ele aqui, a venda dele aqui, é só mandar para a gente, faz o unboxing aqui, tem várias redes sociais nossas que a gente pode colocar aqui, tanto no Instagram quanto em outros canais, por exemplo, Beleza Turística Carioca, temos Ferreira 3.0, outras redes sociais que a gente pode colocar aqui, tá ok? Escreva e compartilhe, vamos lá. Exatamente, vamos aqui ao último tema desta live. Antes eu quero citar que foi registrada, na verdade, a primeira foto do Bolsonaro. Inclusive tem matéria aqui, ó, Michele publica primeira foto de Bolsonaro após cirurgia, né? Pleno News, certo? Então, primeiro registro. Eu não vi essa foto aí, não. Primeiro registro do Bolsonaro após a cirurgia de 12 horas, pessoal. Enfim, agora indo para o último tema desta live, urgente, protocolado, pedido de urgência da anistia e termina a festa de Lula e Moraes. Glória a Deus. O deputado Sóstenes Cavalcante formalizou o requerimento de urgência para a tramitação do projeto de lei que propõe anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O pastor Silar Malafaia utilizou suas redes sociais para celebrar o avanço da proposta. Abre aspas, acabou a festa do desgoverno Lula e Moraes, fecha aspas, afirmou Silar Malafaia. Sóstenes afirmou que decidiu devido às notícias recebidas que o governo está pressionando os deputados a retirar assinaturas. Abre aspas, mudei a estratégia e agora está protocolado o documento e público todos que assinaram. O desgoverno não vai nos querer que deputados retirem assinaturas, né? Mas, então é isso, fecha aspas, disse o Sóstenes Cavalcante, né? Enfim, Jornal da Cidade Online, passando pela matéria, vamos aos comentários. Vamos lá, gente. Agora, depois que o sócio, ele protocolou, não pode mais tirar assinatura, também não pode mais colocar. Ponto final. Por quê? O desgoverno desse comunista Lula, com o Alexandre de Moraes, são 2 comunistas, estavam lá pedindo que o pessoal tirasse, quer dizer, para não dar a quantidade. Quer dizer, esse pessoal são do mal. São do mal. Alexandre de Moraes é do mal. Ele vai pagar caro por isso. Donald Trump vem aí com o seu carimbo, tá? Tá vindo aí, meu filho. Vai lá. O carimbo dele tá vindo aí. Calma que ele vai chegar. Ele agora não vai mais para os Estados Unidos, não. Por enquanto eu não vou para os Estados Unidos, mas Barroso falou que vai, tá entendendo? De repente fica por lá mesmo, não volta, tá entendendo? Há um risco, eu sempre falo aqui, dele dizer que Lula não será bem-vindo nos Estados Unidos. Calma um pouquinho, gente. Calma um pouquinho. Como
Netanyahu falou que Lula não será, ele nunca foi no Israel, nunca vai, entendeu? Porque a coisa tá feia pro lado dele. Mas vamos lá. Vamos lá. Ele tirou, parece que saiu ainda tiraram 2 assinaturas. Quando ele percebeu que o Lula e sua quadrilha estavam armando ali para tirar as assinaturas, o que foi que aconteceu? Ele foi e protocolou, que agora não pode mais. Não pode mais. O governo, cara, em vez de trabalhar pela população, em vez de fazer algo pela população, deixa os deputados trabalhar. Faz lá, meu filho, não tem problema não, mas ele quer fazer o negócio, precisa com a CPMI, para acabar com a CPMI. Outro detalhe, eu vou falar uma coisa para o povo do Maranhão, para a população do Maranhão. Lisiane Gama, fica de olho nesse nome, que é da quadrilha que é daquela turma do Flávio Dino, que vive mentindo para os Maranhão, vive mentindo para os maranhenses, dizendo que Flávio Dino é uma boa pessoa. Flávio Dino foi o corrupto do Maranhão, governador do Maranhão, isso aí, tá dizendo? Ninguém se lembra disso aqui. Tem gente que esse cara foi para o STF ali por causa do Bonet, que fizeram aquela armações para colocar ele lá, porque não tinha voto para botar ele lá. Mas o militante do Lula, o comunista do Lula, falou que tinha colocado agora um comunista dentro do STF. Isso é um tapa na nossa justiça. Isso é um tapa dentro da nossa justiça. Sim. Uma tapa dentro. Então, gente, o que é que eu peço para vocês aqui? Certo? Eu peço para vocês não desistir. Anistia já para todo o povo brasileiro que não fizeram nada. Porque o Alexandre de Moraes, ele liberou o cara que foi mandante da Marielle. Liberou. Tal de Brazão, sei lá quem é. Liberou o cara. O cara tem grave doença. Tudo bem, tem grave doença. Mas quer dizer que o Clesão não tinha doença nenhuma, né, o Alexandre de Moraes? Clesão não tem nada, a tua mão tem sangue daquele cara. Tem certeza. Outro detalhe. Tem as velhinhas lá de 70 anos que estão dando 14 anos de cadeia para elas. Tá tranquilo. O pessoal não tem problema nenhum. Tem um cara que tem negócio de câncer avançado. Tá lá. Tranquilo, pode ficar. Quer dizer, são pessoas do mal que acham que são donos do Brasil. E nós vamos precisar da resposta dos Estados Unidos da América para resolver um problema interno nosso que é para ser resolvido pelo Senado. Nós vamos precisar dos Estados Unidos para que seja resolvido um problema nosso, interno nosso aqui. Entendeu? O Senado, com aquela quadrilha também que tem no Senado, lá que não serve a porcaria nenhuma, era para resolver tudo isso. São quadrilheiros, né? Vamos aqui comentando aqui sobre o último tema, né? Eu estou falando sobre a anistia. Exato. Então, gente, é preciso ter essa anistia para o povo brasileiro imediatamente, para aquelas pessoas que não fizeram nada. Os que fizeram têm que pagar. Tá ok? Está acelerado um pouquinho aqui. Se inscreve, compartilhe, deixa o seu like, é muito importante. Vamos lá. Sim, exatamente, né? Vamos aqui ao último tema desta live, aliás, comentando sobre o último tema desta live, né? Enfim, comentando rapidamente, né? Eu entendo que a anistia é imprescindível, pessoal, é imprescindível. Por que a oposição, né, a parte da esquerda, não quer, parte da esquerda não, quase que em sua maioria, né? Praticamente toda a esquerda, por que eles não querem anistia, né? Porque eles atuam de forma criminosa, né? E tem que falar o que os esquerdistas realmente são criminosos, né? Que devem pagar pelos seus crimes, né? Até porque, novamente, né? Não é porque o Lula se corrompe, né? Para entregar para a população, né? É preciso fazer um governo ficha limpa, com honestidade, sem qualquer tipo de irregularidade. É possível fazer isso. Com Bolsonaro, ele conseguiu tornar possível a situação, né? Mas por que tiraram Bolsonaro? Por conta da honestidade dele, né? Até porque, desde 85, o Brasil está nessa sinuca,
né, onde ao qual há um revezamento entre esquerdistas, né, onde desonestos acabam ocupando cargos em Brasília. Digo não só na questão da presidente da República, mas também nos ministérios, né? O Lula nomeou inúmeros corruptos para seus 40 ministérios. Agora, cite-me três nomes que compõem o ministeriado do desgoverno Lula. Né? Cite-me três nomes. Né? Acredito que vocês podem me citar no máximo dois, né? No máximo dois ali, chutando alto, né? Porque, novamente, né, pessoal, né, um desgoverno que não apresentou um projeto de Brasil, não apresentou uma obra sequer, e também não apresentou, está desgovernando o Brasil sem teto de gastos. Ou seja, né, é um desgoverno que está atuando de forma irresponsável, né? Por isso que tem gastado o que gasta, e é um desgoverno que não é punido por isso, né? Mas a gente entende, né? A gente entende que a anistia, né, pessoal? A anistia vá para aqueles que não praticaram nenhum tipo de irregularidade, né? A maioria dos presos pelos atos do 8 de janeiro não atuaram praticando qualquer tipo de irregularidade, muito pelo contrário, né? Tem gente presa que sequer estava em Brasília, tem ambulantes presos, né, que estavam ali atuando de forma a vender suas bebidas, seus alimentos, né? Enfim, não faz sentido nenhum essas prisões arbitrárias, essas prisões ilegais por parte de Alexandre de Moraes, né? É lógico que o sujeito está isolado, né? Está isolado junto com os esquerdistas, né? Mas a vontade popular, a maioria, né? A maioria tem que se sobrepor àqueles que estão isolados, né? Então a vontade popular tem que prevalecer nessas horas, né? Se a população está pedindo certo tipo de situação, é para aquele caminho que iremos ser direcionados, né? Que devemos, né, ser direcionados, né? Sempre com responsabilidade, né? É lógico que a gente não pode pedir qualquer tipo de doideira, né? Mas o foco primordial no momento é justamente a anistia, né? Afinal de contas, novamente, né, pessoal? Novamente, não houve um trâmite legal mediante aos que fizeram os atos, aos participantes ou não dos atos do 8 de janeiro. Não houve uma jurisprudência correta, né? Então a gente tem que restabelecer a ordem no Brasil, pacificá-lo, né? Afinal de contas, toda anistia tem essa condição, né? Então não é para escalonar, né? Escalonar tretas entre as instituições, muito pelo contrário, né? É para pacificar, né? Realço isso, até porque tem muitas mentiras sendo disseminadas pelo outro lado, até mesmo por isentões, que não querem anistia porque até mesmo foram ameaçados, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Mas prestem meus parabéns aos deputados que assinaram o pedido de urgência para a anistia pelos atos do 8 de janeiro, né? É lógico que o Moraes vem atuando com ilegalidades há muito tempo, né? Mas essas prisões
muitas dessas prisões foram desproporcionais, tá? Então, a gente precisa reajustar essa situação, pacificando um país com uma anistia ampla e restrita, né? Não é redução de condenações. A gente precisa entender que a anistia vem para acalmar os ânimos, né? Enfim, é isso, né? O que passou, pessoal. O que passou. 8 de janeiro de 2023 ficou no passado, né? Mas a gente precisa fazer um reparo na história. Afinal de contas, tem muita gente sendo condenada que, novamente, não praticou nenhum tipo de crime. Enfim, é isso. Tá ok, meus amigos? Então, deixe seu like, compartilhe, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Vamos terminar essa live por aqui, mas antes, passa pelo bate-pronto aí, pelas últimas notícias aí, para a gente fechar essa live aí com chave de ouro. Apesar que o Bolsonaro News deu problema aqui com a internet, não avançou, mas tá tudo tranquilo, sem problema. Exatamente, vamos aqui ao bate-pronto, né, que consiste nas matérias mais destacadas do cenário político, tanto nacional quanto internacional, né? Oposição critica greve de fome de Glauber Braga. Mentira, tá bebendo lá o suquinho dele. Revista Oeste. Pleno News. Daniel Noboa reeleito presidente do Equador. Ele é de direita, inclusive, pessoal. Boa. Ele é direitista. Revista Oeste, Lula sanciona texto que permite uma revanche, né? Uma revanche ao tarifaço de Trump. País desse tamanho, de terceiro mundo, querendo disputar vingança, com o primeiro mundo. Vingança. Ô, Lula, vai, toma vergonha na cara, rapaz. Para. Atuando de forma vingativa, né? O Trump vai dizer, ó, tu não tem vez aqui, tu é de terceiro mundo, fica para lá, deixa essa carniça para lá. Não é dizendo isso, não. Mas por quê? O cara tem que se colocar no lugar dele, cara. Não pode disputar com o atuando de forma vingativa porque o Trump e ele tá rival, com sorte. É rival do Lula, né? Aliás, não é rival do Lula, já enfrentou por diversas vezes o Lula. O Lula não pode convidar que é de rival do Lula. O Trump, num pisão, manda o Lula para lá, rapaz. Vai para lá com tua turma, tua carniça lá, rapaz. Mas é rival, sim. É rival, sim. É rival, não pode considerar rival. O Lula não tem cacife para ser rival de Donald Trump. No murro que ele der no Lula, o Lula se arrebenta todo, rapaz. Mas não deixa de ser um rival, né? Não deixa de ser um rival. Inflação. Ele está com sorte que deram 10% só para o Brasil. A China é 150%. Presta atenção, rapaz. Tá vendo? O Lula está lascado com Donald Trump. Donald Trump é da Musk e toda a turma lá, tô aguardando ele lá. Ele é sem vergonha, tanto que vive. Inflação. Pesquisa revela que quase 60% dos brasileiros fizeram corte na alimentação. Claro. Cadê a picanha? Faltou a picanha, faltou o café e faltou o ovo, tá entendendo? Vambora. Relatório aponta que a saúde do Donald Trump está excelente. Pleno News. Show do milhão, isso aí. Por fim aqui, né, uma notícia relacionada ao presidente Bolsonaro, eterno presidente Bolsonaro, né? Abre aspas, ainda não há previsão para minha alta, fecha aspas, afirma Bolsonaro. Tá longe. Revista Oeste. Descansa, relaxa um pouquinho. Então, muita calma nessa hora, pessoal, né? E paciência, tá? Vamos ter pessoal do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, que estão aguardando o Bolsonaro, aguarda um pouquinho que ele vai se recuperar para poder andar direitinho lá com o povo, tá? Calma. Exato. Enfim, é isso. Então, gente, vamos terminar essa live por aqui, prometendo vocês voltar na quarta-feira com tudo funcionando aqui, porque deu problema no Bolsonaro News, mas Brasil no Ponto News funcionou normalmente. Tá ok, gente? Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Gente, muito obrigado, uma boa noite a todos. Fique na paz. Até quarta-feira, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Fique na paz. Até lá.